Hoje o episódio vai estar um pouquinho diferente. Em meio a esses raios solares aqui, ó, na imagem, pra dar aquele up, né? Nada como a luz do sol. E estou indo buscar uma amiga. E é uma amiga minha há mais de 20 anos. Hoje o episódio vai ser com ela. E a gente vai chamar de No Caminho a gente fala. Pode ser? Eu queria fechar a temporada de uma forma diferente. E a minha escolha por fazer nesse formato, dessa forma, é porque eu queria muito uma pessoa que me conhece melhor do que eu. Em vários momentos da minha vida foi assim. Ela me conheceu muito melhor do que eu. Pra ouvir, né? Pra me confrontar com tudo aquilo que eu vivi e experimentei durante toda essa temporada, durante todos esses episódios. Então, tô indo lá na casa dela, buscá-la, e trago uma curiosidade. Ela está grávida já de muitas semanas, tá em ponto de explosão. Então a gente pode até ter um episódio mais diferente do que eu gostaria. Ai, por sorte passei por isso há pouco tempo. Então, de repente, nada melhor do que acontecer algo de diferente aí nas minhas mãos. Será? Tô chegando no caminho da residência. Cheguei. E olha quem que eu busquei pra esse último episódio. Peso duplo, queridos. Ó, eita, que pesou o carro lá de lá. Rio. Tá boa, querida? Tudo bem? Essa criança vai nascer aqui nesse carro hoje? Pode acontecer. Tudo indica que sim. Deus, mais uma vez, segure em minha mão. Ó, os sinais estão aí. Meu Deus. Aqui, bate a portinha aí que tá aberta. Dá um porradão. Hoje é você que manda, tá, querida? Só pra você saber. Ah, é? Hoje tá na tua mão. Botar um cinto aqui, né? Que é bom. Importante. Segurança em primeiro lugar. Você já botou, né? Muito bem. Já. É uma pessoa preparada. Aqui tá seguro. Isso, muito bem. É só assim, como se o cinto. É eu que tô dirigindo. Então vamos que vamos. Vou puxar um bonde aqui que eu vou dar uma carona, que eu sou assim. Amiga, depois de tudo que você ouviu nessa temporada, o que mais te marcou? E ó, muitas coisas me marcaram. Foram 9 episódios, contando com o solo, né? Que eu gravei sozinha, contando aí o meu relato de pós-parto. E cada mulher que frequentou esse espaço me ensinou alguma coisa. É impressionante, né? O quanto, quando a gente para pra ouvir, o quanto que a gente consegue crescer com isso, né? É muito legal. Foi um espaço muito rico de escuta. E eu ouvi mulheres de todas as idades, de todos os jeitos, empresárias, mães, enfim. Eu ouvi muitas mulheres que estavam ali dispostas a compartilhar mesmo comigo, sabe? Um pouco da história de vida delas. E automaticamente eu aprendi muito, eu absorvi tudo que eu podia também. Suguei, né? A alma delas. Mentira, não suguei a alma de ninguém, tá todo mundo bem, graças a Deus. Mas eu acho que foi isso, assim. Eu aprendi isso, que a escuta, ela tem um poder de transformação muito grande na vida de quem para pra ouvir. E eu acho assim que o legal também é que por mais que fossem mulheres diferentes, com histórias diferentes, mas com muita coisa em comum, né? Que a gente consegue se enxergar em cada fala dessas mulheres. Exatamente, né? Muita coisa em comum. E é um ponto muito legal esse que você tocou, porque algumas... Era muito interessante, porque até os episódios que a mulher, né, que eu tava entrevistando não é mãe, caía na maternidade. Porque a maternidade, pra mim, no meu momento de vida, que eu estou hoje, transborda, né? Então, meio que automático, sempre voltava para aquele lugar. Sim. E, assim, as vivências do ser mulher num contexto geral, né? A gente fala de pressão, de sociedade, de tudo aquilo que a gente carrega de ancestralidade, assim, o que vem lá de trás. Né, e algumas mulheres, muito legal, algumas mulheres que eu entrevistei, por exemplo, a Robertinha, foi o episódio 2, a Robertinha falando comigo a respeito daquilo que ela via a mãe dela, por exemplo, né, viver e passar, e que ela sabia que ela não queria pra ela. Sim. Isso é muito forte, muito, né? É muito bacana, porque o agente de transformação da nossa própria vida somos nós. Sim. Então isso realmente, os pontos, nesse sentido, muitos pontos em comum, nesse aspecto, né, de crescimento mesmo. Eu entrevistei mulheres que têm objetivos de vida gigantes, né? E isso é muito maneiro, isso é muito marcante.
Não, e o legal é o que você falou também, né? Esse espaço de escuta, né? Porque eu acho que hoje é muito difícil você ter isso com as pessoas, né? Das pessoas te escutarem de verdade. Não tá ali só naquela presença que não. Numa tá presença vazia, né? Esse espaço da escuta é muito legal. E teve alguma história que mexeu mais com você, assim, dessas mulheres? Cara, todas mexeram comigo de alguma forma. Era muito legal que cada episódio que eu gravava, né? A nossa cidade, né? Vamos estar mandando aqui um recado pro prefeito pra fazer uma pavimentação, porque essa buracada que tá, não tem condição. A gente tem que andar devagarzinho, que é o carro baixo, né? Então ele fica assim, ó, quicando, a gente fica no vídeo assim, tremendo. Mas voltando, foram muitas histórias marcantes, né? Então eu acho que todas elas me trouxeram alguma coisa. Teve um episódio, o episódio com a Julie, o 4º episódio, né? Onde ela diz que ela desaprendeu a ser cuidada. Nossa, isso me pegou forte. Eu me lembro que depois eu fui pra casa e fiquei pensando sobre isso, porque eu acho que isso aconteceu um pouco comigo. Depois da maternidade, é uma necessidade tão grande que a gente acha que tem de controlar tudo, que a gente acha que precisa controlar tudo, que a casa precisa estar sempre organizada, que a criança precisa estar sempre perfeita e que tudo tem que ser maravilhoso, que a gente entra realmente numa bolha muito complexa, muito complexa. A gente percebe realmente, a gente não consegue se enquadrar num lugar onde, tipo assim, eu cuido de tudo, mas ainda assim tem alguém que cuida de mim. Não tem. A gente não acha mais esse lugar, né? Porque isso parece que já é inerente da mulher mesmo. Isso. E isso vai fazendo a mulher acumular muitas funções. Muitas, todas. A gente acumula todas as funções possíveis e impossíveis também, né? E teve algo nessas histórias que você ouviu que você não esperava sentir? Cara, o primeiro episódio que eu fiz, que eu gravei, né, foi com a Thelma. E a Thelma, tipo assim, ela... Toda vez que eu estava com a Thelma, independente, né, desse episódio, não é do episódio em si, mas todas as vezes que eu estava com a Thelma, a gente já tinha conversas, assim, muito profundas, sabe? Uhum. A gente falava muito sobre a vida, sobre a gente, no geral, né? Ela contava coisas, eu contava coisas, e ela sempre me encorajou muito. Mas no episódio, na gravação do episódio, isso ficou ainda mais forte, sabe? Uhum. Teve também o episódio que eu gravei com a Larissa Ruiz, íntima, né, amor? Isso que eu nem chamo de doutora, não, porque eu sou assim. Que foi, assim, sensacional também, porque eu conheci a Larissa como minha obstetra e depois, né, como minha gineco. Ela se manteve como minha gineco. E aí, muito maneiro, porque eu parei pra ouvir quem é a Larissa. Porque por mais que nos momentos de consulta, né, a gente tivesse uma troca e tal, né, muito bacana também. A Larissa estava com uma profissional, né? Isso aí, não com a pessoa em si, né? E aí foi muito legal ter essa experiência de ter a pessoa. Então, eu senti, citando esses 2 episódios, eu senti, assim, um lugar de conforto com elas, sabe? Uma troca confortável, num sentido, assim, de alcançar um nível até além de intimidade ali, onde a gente pôde realmente... Eu pude ouvir e ser ouvida, sabe? Então isso pra mim foi muito, muito bom, uma sensação única. E teve alguma fala específica que ficou na sua cabeça todos esses episódios? Acho que você já até citou um pouco da frase da Julie, né? Isso, eu falei da Julie, mas assim, eu tive também uma conversa muito bacana com a Larissa, nesse caso com a Larissa Medeiros, né? E a nossa troca... Eu achei, assim, o nosso bate-papo, eu achei ele pesado, porque o assunto, ele girou em torno da questão da harmonização, né, dessa busca por uma perfeição que não existe, que a gente, né, tem consciência de que não existe, mas ainda assim a gente sabe que tem muita gente que procura por isso. Que a sociedade cobra um pouco ainda. Pouco não, né? A mulher, ela tem que estar perfeita, né? Ela tem que estar com o cabelo arrumado, ela tem que estar com a pele boa. O homem, ele não envelhece, né? Ele fica grisalho. A mulher, ela tem que ficar loira, porque se ela não ficar loira e ficar grisalho, nossa, que descuida, né? E tal. O homem pode estar igual um pântano que tá tudo bem. A mulher não, a mulher tem que estar ali com a depilação em dia, cabelinho cortadinho, unha feita, nananã. Então, ela não tem esse mesmo direito do homem de não se cuidar em nenhum aspecto. Né? Não, tá louco. E assim, a gente conversando sobre isso, eu me lembro que eu tive essa impressão, né? A gente conversou muito, né, em volta de... Foi muito interessante, na verdade. Aí um parênteses muito doido, porque assim, eu gravei com a Larissa e papo de, sei lá, uma semana depois, 2, talvez, eu fui lá fazer o meu nariz. E aí, tipo assim, nossa, que hipócrita falando de buscar. Não, é porque assim, o episódio da Larissa, ele me trouxe uma percepção muito diferente do que é essa estética. Porque, na verdade... Um preconceito, às vezes, que você já tinha daquilo... Exatamente. Fez você mudar de ideia, né? Eu tinha um preconceito gigante, eu achava que a harmonização facial, toda essa área de estética era futilidade. Sim.
E eu admiti isso pra Larissa na nossa conversa, eu falei isso pra ela. E depois do nosso bate-papo, eu consegui perceber a harmonização como sendo algo que melhora a autoestima das pessoas. Quando bem feita, Sim. quando feita sem exageros, quando feita da forma certa. Né, hoje em dia, acho que é muito a questão desse exagero, mas você querer fazer alguma coisa ali para o seu bem-estar, para sua autoestima melhorar, não é problema, né? Não deveria ser, né? Não deveria ser. E é muito legal que eu quero até pontuar também uma outra coisa que me marcou muito durante esses episódios, que foi o episódio que eu fiz com a Rafa. No episódio que eu fiz com a Rafa, ela vira pra mim e me pergunta assim: se você tivesse 20 mil hoje, se você ganhasse 20 mil hoje, o que você faria com esses 20 mil? E eu não tive a resposta pra ela. Não sabia responder. Eu não sabia responder. E aí, aquele momento ali, você teve aquela percepção de, caramba, tô perdida. Né? Tô totalmente perdida no personagem. Então isso também me pegou bem, assim. Foi uma fala dela, assim, pra mim, super despretensiosa, que talvez ela nem saiba, vai saber agora, o quanto teve de profundidade pra mim aquele momento ali onde ela me faz essa pergunta. Eu ia te perguntar agora, né? Se teve algum momento que você se identificou muito. Esse pode ser considerado esse momento? Na verdade, não é nem uma questão de identificação, porque eu tô totalmente perdida no personagem. Verdade, sim. Mas foi algo que, tipo assim, bateu forte. Um de identificação, eu posso citar uma parte do episódio com a Luciana, né? Que foi quando ela pontua a questão da culpa. Esse eu tive uma identificação muito grande. Porque parece que nasce a mãe, nasce uma culpa. Sim. Nasce uma culpa, 2 culpas, 3 culpas, 15 culpas. Tudo pesa. Pesa desde a gestação, né? Porque pesa desde a gestação. Já sinto isso, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Pesa desde o início, a gestação. Você já tem essa culpa com você automaticamente, né? É aquilo que você mesmo falou, né? Você falou assim, não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Sim. E aí isso já gera uma culpa. Eu tô fazendo a coisa certa, eu não tô fazendo. Eu deveria fazer, né? O que eu deveria estar fazendo de diferente? O que eu... Ou fazer melhor, né? Exatamente. Então, parece que você nunca tá fazendo o suficiente, né? A sensação é essa. Isso, é uma sensação de insuficiência. E fora que a falta do controle, que a gente realmente não tem. A gestação, o controle mínimo que se tem, e aí eu falo até sobre isso no episódio solo que eu gravei, que o mínimo de controle que a gente tem é, assim, assumir minimamente o protagonismo da gestação, no sentido de buscar bons profissionais, pega a benção pra boa hora, tá, amores? Tô de bobeira. Isso aqui, ó. Não, isso é isso. Então eu acho que gira muito em torno dessa coisa assim, de você procurar bons profissionais, de você estar atento aos exames que você precisa fazer, de você estar percebendo o seu corpo. Sim. Esse protagonismo você consegue alcançar. Mas não vai muito fora além. Isso é entregar realmente nas mãos de Deus e é isso. Isso aí, fluir. Então sim, essa coisa da culpa, porque aí a Lu pontua que a culpa é energia parada. Que ela muito, muito provavelmente, em algum momento, ela vai se tornar um câncer. Porque assim, tudo que a gente sente e que não tem vazão, que não vai pra lugar nenhum... Coloca ele pra fora, né? Exatamente. Aquilo é alguma coisa... E a culpa, ela não se transforma em nada, né? É diferente da alegria, da tristeza, da raiva. Esses sentimentos, eles se transformam na gente, ressignificam algumas coisas. Mas a culpa, não. E aí, esse foi um ponto também que mexeu muito comigo, assim. Entrou bem nesse lugar aí. E o que você pode considerar que mudou em você depois de ter feito esses episódios com essas mulheres? Eu acho que muita coisa. Muita coisa. Eu já gostava de ouvir as pessoas. Eu já tinha... Você sempre foi boa nisso? Eu sempre gostei de ouvir as pessoas e tal. Só que quando você para pra ouvir com propósito, é diferente. E foi muito doido pra mim, porque, tipo assim, eu ouvia com propósito, depois eu ficava com aquilo na minha cabeça, sabe? Me martelando mesmo. Eu tive momentos, assim, de reflexão pura, assim, de caramba, poxa, a fulana falou isso, esse fulano falou isso, o que eu vou fazer com isso? Eu, minutos antes de iniciar a gravação com a Thelma, por exemplo, ela disse pra mim assim, ela falou, cara, eu acho que eu tenho essa cena até, né, bem guardadinha lá, eu não pus ela no episódio, mas ela disse pra mim assim, cara, eu acho que esse podcast vai fazer você, assim, tipo, se encontrar. E é muito legal você ter a sensação de pessoas também te querendo bem. Eu acho que eu carreguei muito essa energia durante esse período, durante todas essas gravações, de pessoas, assim, que, cara, toparam de cara, assim, não, vamos fazer. A Luísa, que fez meu vestido de noiva e tal. Cara, a Luísa, ela me abraçou de um jeito, sabe, que marcou, assim, ela já... Obrigada, querida. Ela já tinha me marcado anos atrás, quando eu fui fazer meu vestido com ela. Mas na gravação, né, e tudo, cara,
ela, tipo assim, ela virou pra ela, falou pra mim, né? Ela falou abertamente, ela falou, cara, eu vou sempre apoiar projetos como esse. Uhum. Isso é muito legal, porque assim, a gente tá falando de uma mulher que construiu aquilo que ela tem hoje. E isso, pra mim, é incrível, sabe? Uhum. A gente fala muito, escuta muito falar sobre competitividade feminina, né, mulheres, uma querendo competir com a outra. Eu acho que até isso é estimulado às vezes, né? No geral. Estimulado. Parece que é pra prejudicar mesmo, né? Estimulado. E eu vou te falar que assim, a gente realmente, eu acho que as mulheres ainda não conquistaram o mundo porque não tem o look pra isso ainda. A gente ainda não fechou. Sim. E porque falta essa união mesmo, sabe? Falta essa troca, falta essa soma mesmo. E aí eu tive essa sensação com todas essas mulheres que eu entrevistei, eu tive essa sensação totalmente contrária, de pessoas que estavam ali, de mulheres que estavam pra somar. Fortalecendo, né? Um fortalecimento, né, de vínculo, um fortalecimento de um projeto bacana, voltado pra mulheres, entendeu? E é muito legal que eu tive alguns feedbacks, assim, de pessoas que assistiram, né, os episódios, que ouviram, enfim. E eu tive feedbacks, assim, de mulheres que falaram pra mim, cara, fulana lá e tal, ela, né, às vezes não sabia o nome da pessoa, mas ela dizia assim, poxa, teve um episódio que a pessoa falou, parece que ela falou de mim, parece que ela falou da minha vida, porque é isso que você falou, né? Das coisas em comum. Se cruzam, né? E aí gera uma identificação muito legal. Então eu acho que eu cumpri o propósito do que eu tinha me proposto a fazer. Eu disse isso até pra essa pessoa que veio me dar esse feedback específico, eu falei pra ela, olha, se te alcançou, já venci. Cumpriu o que eu gostaria, né? Exatamente. E teve alguma coisa que fez você olhar pra você de um jeito diferente? Ah, teve essa fala mesmo da Júlia que eu comentei sobre eu não saber ser cuidada, porque eu não consigo nem relaxar, né? Que dirá ser cuidada. Então uma coisa meio que depende da outra. A gente desaprende, realmente, né? Desaprende a pedir ajuda. A gente fala isso também nesse episódio com a Júlia. Essa questão da culpa, que a Lu também falou, eu carrego muito desses pesos. E assim, eu acho que quando a Larissa Ruiz fala, por exemplo, sobre a medicina, né, a questão do peso assim, que a medicina traz, e aí as decisões que ela tomou no caminho, né, que ela escolheu tomar algumas decisões pra carreira dela, assim, que ela não tava com pressa pra desacelerar. E eu achei isso muito legal, porque ela teve uma sabedoria muito grande sendo muito nova. Ela deu uma desacelerada. E a Larissa... Desacelerar já é complicado, né? Não, mulher desacelerar onde, né? Só realmente foi um ato de muita maturidade dela. Eu acho que isso faz com que ela... É o que somou pra ela ser uma especialista, assim, gigante como ela é. A Larissa Medeiros, uma coisa também que chegou pra mim, assim... Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E ela sempre foi muito bonita. E agora com ela, né, com essa questão da harmonização, ela só melhora o que já é bonito, né? Então ela faz ali os ajustes e tal. E aí no episódio a gente fala sobre isso. Ela, numa situação específica, uma pessoa diz pra ela que... Uma pessoa de um curso, né, que ela tava buscando fazer uma questão de uma seleção, a pessoa falou pra ela, falou assim, mas pra você vai ser mais fácil, pra ser bonita. E aí eu me questionei, assim, uma das coisas que mudou em mim também, as caixas que nós mulheres mesmo nos colocamos, sabe? Sim. Dessa coisa da beleza, não, porque a gente precisa ser bonita. Parece que só vai ter o valor se tiver um padrão ali escrito, né, definido. Sim. E não é sobre isso, a gente é infinitamente muito mais interessante do que uma casca, né? Com certeza. Eu falei isso com ela até, eu falei, olha, é sobre quem você é, não é sobre a sua fisionomia, né? Que loucura é essa, né? Aonde que estão colocando a gente e aonde que a gente tá deixando de ser colocado também, porque eu acho que é importante isso, e foi uma das reflexões que eu fiz, até aonde que eu tô deixando as pessoas me colocarem. Qual o tipo de poder que eu tô dando para as pessoas, né? Isso também é um ponto muito interessante. Sim. E se você pudesse resumir essa temporada numa frase, o que você diria? Eu diria que o ato de ouvir é transformador. Eu acho que transforma quem tá ouvindo, transforma quem tá falando, transforma pessoas que aonde, né, chega a troca, né, essa conversa, até onde chega também transforma. Acho que em todo lugar que bate faz algum tipo de transformação. Sim, com certeza, porque é muito bom pra pessoa que tá falando, que tá sentindo que tá sendo ouvida. É que eu... A Melissa morando na Califórnia, como assim? Ô, palhaça, pra que contar isso pro público? Não, mentira, adoro isso aqui, cara. Tá aí, né, Bruna? Quantos anos nós vivemos aqui, né? Que isso. Bastante tempo. E continua, ó, cheio de buraco, prefeito. Caraca. Nada mudou. Não, mudou, né, amiga? Mudou, temos uma ponte nova. Pô, não, mas o bairro cresceu, cara. Cresceu, agora tem aqui um Monte o Seu Açaí. Bonito, tá vendo? Não tinha essas coisas quando a gente era criança. Claro que não. A gente, mas tinha o pão do Moretti, tinha o pão ali do pé do morro.
Aí Essas você... coisas permanecem até hoje, tá? É a mesma coisa? Pô, vou parar ali pra comprar um pão, cara. Eu adoro o pão ali do pé do morro. O Menina, outro esfarela um pouquinho. Aham, Aí vai do gosto. Assim. Mas o do pé do morro eu É gosto bom, pra caramba, é bom. cara. Saudade. Ó, tá vendo? Saudade de Não te chamar vai pra ir lá frente. comprar pão comigo. Cara, essa é boa, tá? Isso vale a pena. Todo dia. Até hoje, a mãe da Bruna Françoise, eu vou expor. Eu encontrei com ela no mercado esses dias, ela tava com a listinha. Agora ela tá ouvindo seus Ela é meu podcasts ouvinte. pelo YouTube. Ela falou, agora eu posso ouvir, entendeu? Então, Ela vai vou dar uma ouvir moral aqui, ó. Até hoje, esses dias eu encontrei com ela no Chudongo. Como muito Chudongo, me patrocina. Aí eu encontrei com ela, tava ela e sua irmã. Aham. Aí eu falei com ela, caraca, Françoise, velhos tempos que eu ia no mercado com a Bruna pra poder comprar os negócios pra você. Ela do nada sacou aqui uma listinha escrita à mão, filho. Aí ela, tipo assim, nada mudou, entendeu? Nada mudou, eu continuo fazendo a minha listinha. Uhum. E Bruna, vou expor também. Bruna, uma vez, a gente tava no Serra Azul, que a Bruna mora próximo, e eu gostava muito de comprar. Isso já, a gente já casada, todo mundo boa velha já. Bruna, o pessoal não dá seta pra virar, não. Gente, esse moço ainda é vivo. Que mesma coisa também. Que isso! Que loucura. Muito bom. Raiz mesmo. A gente acaba, sem querer, a gente veio pra... A gente vai terminar a gravação no lugar onde tudo começou, onde tudo começou pra nossa história. Verdade. E aí, eu lá no Serra Azul, sempre comprava lá. Sem encontro nada combinado. Nada combinado. Apenas vida normal de adulto. Surgiu também pra fazer as comprinhas dela, né? Bruna chega com a beirada da blusa toda cheia de pregador. Eu falei... Sem saber que eu tava assim. Como assim? Bruna, Nossa, Bruna me chamava pra estender roupa. No varal do prédio que a gente morava. Que a gente morava no prédio, tinha um varal lá embaixo e tal. Ela me chamava pra gente estender a roupa. E ela sempre ia assim. Com os pregadorzinhos já pra otimizar, né? A pessoa inteligente, de exatas. Ela já ia como? Com a estratégia pronta aqui na beirada da roupa, só que aí ela manteve isso, esqueceu. Esqueci que eu ela estava foi no mercado. dentro do mercado, esqueceu completamente. Encontrei logo quem? Aí me encontrou pra poder eu avisar ela que ela tava com o pregador tudo na roupa. Exatamente. Cara, que doideira, né? E é muito legal isso, tipo, a sua mãe ouvir o canal, né? A mãe da Bruna cuidou de mim quando eu era bebê pra ajudar minha mãe. Minha mãe trabalhava fora e a mãe da Bruna estava em casa, né, nesse período. Isso. E teve uma troca, assim, e é muito legal eu pensar nisso, porque eu vou bater sempre na tecla, né, de que são mulheres ajudando mulheres. Sim. A gente uma ajuda a outra. Pra cá, né? Sim. Uma ajuda a outra, porque se a gente não tiver esse suporte, Bruna tá aí, ó. Quase lá, quase um ponto de explosão. Henrique, olha, já explosão. Saindo. Já tá saindo. E assim, eu falei pra ela, e os nossos filhos vão ter quase a mesma diferença que a gente tem de idade. A gente tem quase 3 anos, né? No caso, eles vão ter um pouquinho menos, né? Vão ser 2 anos. Pouco menos. Só vai ser o contrário agora. Que eles sejam amigos. Com certeza. Porque isso faz muita diferença. E aí eu falei pra ela, cara, que sorte, né, Bruna, sua, que você engravidou depois de mim. Porque aí eu já passei por tudo e aí eu posso auxiliar. As dicas, ó, já estão aqui. Tipo, eu tava esperando pra ver se não ia, de repente, começar uma contração aqui. Pra gente poder contar uma história legal, mas não aconteceu. Ainda não. Eu ia filmar. Pra guardar pro Henrique ver. Mas aí, Henrique, no futuro, você já vai estar, ó, famoso aqui, ó, na barriga. Ouvindo, vendo isso aí. Esse podcast. E vai ser um homem transformado já, né? Sim, pela geração. E não vai ter muita coisinha. Ai, Deus me livre, eu vi podcast de mulher. Vai ouvir. Vai ouvir, porque... Sem preconceitos, porque vai ser um menino Tem que aprender a tratar as mulheres. Isso. Vai ensinar a lavar prato, lavar roupa. Com certeza. Estacionando. Um homem funcional. Como todos deveriam ser, né? Todos, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Chegamos no ponto de entrega. Ganhei uma carona ainda. Ai, arrasou, querido. Igual que você ia vir a pé, né, Bruna? Ela é empoderada, dirigindo de carro. Amiga, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Amiga. Pela nossa trajetória de vida. Sempre. Estaremos sempre juntas. Amém. Daqui a pouco, da explosão, para além. Conto com você sabe disso. Sacanagem. Não, pode contar, a gente vai estar junto. Você não deu muita sorte, foi com roupa, né, de bebê, né, amiga? Porque aí a minha filha é menina, né? Vamos deixar pra segunda, né? Segunda. Segundo de quem? O segundo aqui. Ou o seu. Vai que vem outra menina. Para de ser doida, menina. Desejando essas coisas pra outra. Irmã. Ou irmão. Ela só não pode ficar com medo da barriga.